Renovando os votos de boa noite a todos. É uma alegria imensa ver o clube cheio hoje, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante e que está nos afligindo nos últimos tempos, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse famigerado decreto, né? Nós vamos fazer uma análise dos artigos primeiro, mas de forma bem superficial, trazendo as mudanças apenas e algumas reflexões no final. Nós aqui do clube estávamos nos preparando para esse momento desde o primeiro dia após a eleição. Nós já estamos conversando com pessoas, reunindo o nosso time, fazendo o nosso planejamento, ajustando as nossas velas para atravessar esse momento de bastante turbulência que se avizinhou e que já começou. Mas os senhores podem ter certeza que as colunas desse clube, elas estão alicerçadas numa base muito sólida, porque essa base é formada não só pela nossa equipe, mas também por filiados aguerridos como vocês, que eu tenho certeza que não vão abandonar essa batalha no primeiro tiro. Vão estar conosco nessa briga, nessa guerra, até que a gente consiga estabilizar a nossa situação, desenvolver o nosso esporte de maneira segura, técnica e com liberdade, acima de tudo. Bem, eu trouxe aqui algumas questões do decreto. Nós já fizemos a leitura desse decreto aí inúmeras vezes. Existem várias inconstitucionalidades no seu texto. Eu vou evitar passar o texto do decreto para não ficar maçante a nossa conversa, mas eu vou trazer aqui para vocês em linhas gerais e por temas específicos quais são as alterações aparentes que ele congregou. Antes de entrarmos no decreto propriamente dito, eu achei importante a gente fazer alguns esclarecimentos sobre essas siglas e esses sistemas, porque eu percebi nos grupos de WhatsApp do clube que muitas pessoas confundem os sistemas, né, de controle, de governança e o sistema informatizado de auxiliar de governança de registro de armas no Brasil. Então, basicamente, nós temos como sistema de governança de registro de arma no Brasil, dois. O SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas, que tem como base legal a Lei 10.826 de 2003, e ele foi criado um sistema de governança, ou seja, de organização, de competências, né, e atribuições. Ele foi criado para atuar na governança de armas para defesa registradas na Polícia Federal. Ou seja, são aquelas armas que nós usamos para defender a nossa residência e o nosso comércio. Existe também um segundo sistema de governança, que é o SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, que basicamente cuida da governança, ou seja, de registros, competências e atribuições das armas de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, e também dos produtos controlados. Em linhas gerais e conceitualmente falando, o SIGMA atua na governança de armas não alcançadas pelo SINARME, ou seja, todas as armas, à exceção daquelas armas para a defesa do comércio da residência, elas são geridas pelo sistema SIGMA. Para facilitar a gestão dessa governança, o Exército Brasileiro desenvolveu uma ferramenta informatizada que é o SIGECORP, é o Sistema de Gestão Corporativo do Exército Brasileiro, que é uma ferramenta tecnológica adotada pelo Exército Brasileiro por meio da diretoria do SFCPC,
para a informatização dos processos de governança dos registros feitos no Sigma. Então, apenas para a gente distinguir uma coisa de outra, porque na nossa apresentação do decreto, eu vou separar as alterações do decreto para as armas do Sinarme e as alterações do decreto para armas e PCS do Sigma, ok? Por isso que eu fiz essa distinção. Então, sempre que se fala em arma de atirador esportivo, caçador e colecionador, que são vocês, nós estamos falando do Sigma, que é de atribuição de governança do Exército Brasileiro. E sempre que nós falarmos de arma de defesa residencial ou do comércio, nós estamos falando da Polícia Federal e do Sinarme. Muito embora o governo agora tenha uma pretensão, o governo atual, de transferir todas essas atribuições para a Polícia Federal, porque ali eles controlam mais facilmente. Não sei se vão conseguir, porque isso depende de lei. Por quê? Porque essa divisão, ela foi trazida pelo Estatuto pela Lei 10.826 de 2003, aprovada no governo Lula. Então isso não pode ser alterado por decreto, muito embora no Brasil hoje esses assuntos já não estão mais sendo cumpridos, né? Eu sou advogado, a gente tem uma dificuldade enorme hoje de interpretar o ordenamento jurídico brasileiro, porque o que está escrito na lei hoje não vale mais nada. Continuando então, no dia 1º de janeiro, primeiro dia do governo, o cidadão que está lá ocupando provisoriamente a cadeira de presidente, ele publicou o decreto 11.366. Foi o primeiro ato que ele assinou enquanto presidente. E isso, lógico, tem uma simbologia muito grande, né? Ele quis mostrar para nós todo o seu sentimento de vingança, de vendetta contra uma parcela significativa da população brasileira. Eu digo isso porque não se trata de uma reação a um governo específico, mas sim uma reação a uma parcela da população, que somos nós. Uma parcela significativa, de gente ordeira, de famílias inteiras. Então ele já mostrou a que veio já no primeiro ato do governo. Após algumas análises desse decreto, nós extraímos algumas considerações aqui. Com relação às armas afetas ao Sinarme, são as armas para defesa, aquelas que nós registramos na Polícia Federal, as alterações foram as seguintes. Ele determinou já no artigo 2º que todas as armas, inclusive aquelas registradas no Sigma, ou seja, as armas que estão apostiladas no CR de vocês, que elas sejam recadastradas no Sinarme, que é o sistema de governança da Polícia Federal, tanto as armas de uso permitido quanto as armas de uso restrito, porque os caçadores podem ter armas de uso restrito, no prazo de 60 dias, a partir da publicação do decreto. Nós estamos hoje, é dia 11, a Polícia Federal até hoje não sabe como fazer isso. Até hoje. E já temos algumas informações que, se isso for ocorrer, eles vão gastar aí uns 3 anos para fazer, não 60 dias, porque são muitas armas registradas no Exército Brasileiro, né? Porque aí nós não estamos falando só de atirador esportivo, né? Colecionador, caçador, armas obsoletas, de valor histórico, enfim. Então, né, eles vão ter um trabalho enorme para fazer isso. Isso sem contar que, atualmente, a Polícia Federal tem total acesso a essas informações pelo sistema do Exército. Basta que ela saiba o nome e o CPF da pessoa, que ela consegue acessar ali todas as armas registradas, apostiladas naquele CPF, naquele CR. Então é uma medida totalmente desnecessária e burocrática apenas. Com relação ao limite de armas por pessoa física, o decreto reduziu de 6 para 3 armas.
Então, até então, antes da vigência desse decreto, nós podíamos comprar 6 armas para registro no SIGMA, para a nossa defesa residencial do comércio, e esse decreto ele reduziu para 3 armas. E aqui reside uma grande confusão nesses artigos específicos. Por quê? Porque o artigo 4º, que traz essa redução, ele não fala especificamente que é para a arma do SINARME. O caput do artigo 4º ele é muito genérico, ele não diz expressamente que são armas do SINARME. Todavia, esse artigo 4º, ele está inserido dentro de um contexto de artigos que se referem às armas do SINARME. E logo na sequência, no artigo 5º, ele faz referência a registro do SINARME. Então, nós podemos interpretar que essa restrição aqui, ela é, na minha opinião, aplicável somente para armas do SINARME e não para armas do SIGMA, ou seja, não abrange os CACs. Mas isso não está muito claro. Existem algumas regiões militares que estão respondendo alguns questionamentos ainda não de forma oficial, diga-se de passagem, é bom ressaltar isso, que esse limite também ele vai ser aplicado para armas do CAC, né, do CR. Outras regiões militares, também de forma extraoficial, têm respondido consultas dizendo que não se tem definido isso e que a orientação é para aguardar a nova regulamentação. Então isso está gerando uma confusão aí de interpretação. Por quê? Novamente, porque foi mal redigido. Esse decreto também, ele agora trouxe para um dispositivo legal. Quando eu falo legal, eu falo decreto também, né? Que é uma lei em sentido lato sensu, né? Ele trouxe também no sistema jurídico brasileiro, no sistema legal brasileiro, a exigência da comprovação da efetiva necessidade. Que isso estava no ano passado sob fundamento de uma decisão do Supremo, de um ministro determinado do Supremo. Era uma decisão do Supremo, que passou a exigir a comprovação e não mais a mera declaração da efetiva necessidade. Isso já vinha sendo aplicado pela Polícia Federal no final do ano passado, né? Todos vocês já sabem disso, e agora esse decreto trouxe essa questão para o texto do decreto. Portanto, não é mais uma decisão judicial que está determinando isso aí, trouxe para o decreto, né? Só que, na sequência dessa norma, desse artigo, eu vou pedir desculpa para vocês que eu vou me sentar um pouquinho, que eu estou com o joelho direito meio ofendido. Na sequência dessa norma, desse artigo, ele explica como se faz essa comprovação. Ou seja, você tem que fazer uma justificativa mais rebuscada para dar supedâneo para o seu pedido. Então não basta só dizer, não, eu tenho efetiva necessidade. Você vai ter que contar uma história, que você trabalha, você mexe com caixa, pega o dinheiro, sai da loja, vai ter que contar uma historinha, né? Dar um jeitinho de fazer uma narrativa que convença a autoridade policial a autorizar a compra da arma, né? Por enquanto é isso. A gente não sabe depois se ele vai querer que você apresente seu atestado de óbito para dizer, ó, eu morri, então eu precisava realmente da arma para defesa, né? Então, vem puxar o pé dele depois. Né? Porque eu já vi casos aí que a pessoa fala, não, mas ninguém nunca tentou te matar, por que você quer arma? Então é bizarro, né? Mesmo tentando matar, eles não dão, né? Então, agora passa a ser texto legal aqui do decreto, essa exigência aqui. E com relação à validade do certificado de registro de arma de fogo, o CRAF, do SINARME, o decreto reduziu para 5 anos. Que antes do decreto, a validade do CRAF era 10 anos. Agora, a validade do CRAF foi reduzida para 5 anos. E isso gera um efeito. Qual o efeito? Que ao final do 5º ano de validade, para CRAFs expedidos após a entrada em vigor do decreto, você vai ter que comprovar todos os requisitos
legais para manter a posse da sua arma na PF, inclusive a exigência de comprovação da efetiva necessidade. Se daqui a 5 anos, quando você for renovar o seu CRAF da Polícia Federal, você não conseguir comprovar os requisitos do artigo 5º, se eu não me engano, da Lei 10.826, você vai ter duas opções. Ou você entrega a sua arma para a Polícia Federal, ou você vende a sua arma para terceiros no prazo de 30 dias. Quando você entrega, você vai ganhar uma justíssima indenização. 200 reais. 150. Né? Então, tem essa novidade aí, esse presente de grego, né? Que também vem nesse decreto. Com relação a munições para a Polícia Federal, houve uma redução de 200 unidades para 50 munições por arma, por CRAF. Então, até 31 de dezembro de 2022, nós podíamos comprar para arma de defesa 200 munições por ano, por arma, e agora nós só podemos comprar 50 por ano, por arma. Ou seja, você gasta isso em 5 minutos aqui no stand. 50 munições, é um blister. Se você carregar full o seu carregador, você vai gastar em 5 minutos. Então, em linhas gerais, foram essas as alterações a princípio para a Polícia Federal, para a arma da Polícia Federal. Por que eu falo a princípio? Porque lá no final vocês vão ver que eles revogaram os outros decretos e vai vir nova regulamentação no prazo de 60 dias, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Com relação às armas do Sigma, que são as armas dos CACs, quais são as alterações? A primeira aberração, inconstitucionalidade absoluta, suspensão de novos CRs de clubes e CACs até a entrada em vigor da nova regulamentação, que tem prazo para ser apresentada em 60 dias, prorrogável por mais 60, e prorrogável por mais 60, e prorrogável por mais 60, e assim por diante. Então veja só, eles interferiram indevidamente na economia brasileira. Isso é inconstitucional. Eles estão proibindo a prática do desporto, porque o tiro esportivo é um esporte. Isso é inconstitucional. Mas está lá, suspensão de CR de clubes e CACs até a entrada em vigor da nova regulamentação. Nesse ponto aqui, existem também consultas informais. Sempre que eu falar de posições do Exército agora, eu estou falando de posições não oficiais, tá? Porque eles ainda... Isso. Eles ainda não editaram nenhuma norma regulamentando isso aí, né? Dizendo como que eles vão aplicar isso aí. Por isso que a gente teve muita cautela aqui no clube de trazer esse assunto à baila. A gente esperou um pouquinho. No começo nós percebemos que vários clubes, lojas, várias pessoas até publicaram informações equivocadas a respeito dele. Então, para não gerar um temor desnecessário em vocês, a gente aguardou um pouquinho, estudou um pouco mais a fundo, esperou a poeira assentar, esperamos ver quais eram as interpretações dominantes e aí sim, com essa cautela devida, a gente trouxe esse assunto à baila, né? Então aqui nesse caso, eles estão proibindo essa nova regulamentação de registro, mas o Exército está dizendo o seguinte: os requerimentos de registro de CACs que foram feitos o ano passado e que foram homologados o ano passado, até 31/12, eles vão ser emitidos esse ano normalmente. E os que não estão homologados ainda, provavelmente eles vão aguardar esses prazos de 60 dias. É muito importante a gente lembrar o seguinte, e aqui eu chamo a atenção de vocês: não é extinção do CAC, do CR, é suspensão, certo? Suspensão. Isso vai se resolver lá na frente. E torço para que isso resolva o quanto antes. Tá? Suspensão também, o decreto trouxe a suspensão da prática de tiro recreativo para quem não tem CR. O Clube Ferrolho é um clube aberto ao público, por exemplo, né?
E o decreto, ele já trouxe um sentimento muito grande da esquerda de só permitir que entrem no estande de tiro atiradores devidamente registrados no Exército com o CR de atirador esportivo, caçador ou colecionador. Mas aí existe um conflito também aparente de normas, porque você cria um paradoxo, né? Porque a pessoa, para tirar o CR, ela precisa fazer um laudo de tiro. E se ela não sabe atirar, como é que ela vai fazer o laudo? Ela precisa ter uma instrução, né, de tiro, para aprender a atirar, manusear uma arma de fogo, né, fazer a visada, a empunhadura, senão ela não vai passar no laudo. Só que ela não pode atirar porque ela não tem CR. Então criou-se um dilema, digamos assim. O decreto trouxe também a proibição do porte de trânsito, desculpe o erro de ortografia ali, do porte de trânsito com arma municiada. Com relação à aquisição de munições, aqui veio a cereja do bolo do novo governo, né? Houve uma redução de 5.000 munições para 600 munições de uso permitido por arma e suspendeu aquisições de munição de uso restrito, que até então cada um poderia comprar 1.000 munições de uso restrito por ano por arma. Então o decreto reduziu de 5.000 para 600 e suspendeu aquisições de munição de uso restrito até a nova regulamentação. Pessoal, 600 munições por ano não é nada. Quem participa de campeonato aqui sabe disso. Um campeonato de PSC, o Paulo está aqui ainda, Paulo Fruges. Paulo que participa de campeonato de PSC, 600 munições ele gasta numa etapa do campeonato de PSC, uma etapa anual. Então isso é um absurdo, né? Isso não tem lógica nenhuma, isso aí, essa limitação. Suspende também o decreto novos registros de armas de uso restrito até a nova regulamentação. E com relação às munições utilizadas no clube, o decreto também limita aos mesmos quantitativos de aquisições, ou seja, 600 por ano ou, traduzindo, 50 munições por mês no uso de munições fornecida pelos clubes de tiro aos CACs. 50 por mês. Tem gente que atira 50 por dia, né, para fazer treinamento. Se você quer ser um bom atirador, isso é o mínimo que você vai fazer. E aqui o decreto também trouxe uma outra questão que até então estava sob a égide de uma decisão do Supremo, que é a questão referente a menores de idade. O governo Bolsonaro editou um decreto autorizando que menores acima de 14 anos poderiam frequentar estande de tiro devidamente acompanhado de um responsável. O Supremo, então, suspendeu esse decreto e nós voltamos ao status anterior, que era menores com idade entre 14 e 18 anos só podem frequentar o estande de tiro com autorização judicial. Isso agora veio de novo alçado a nível de decreto e confirmando a decisão do Supremo nesse sentido. E lá nas disposições finais do decreto, ele caça autorização de posse e porte para quem responde a inquérito policial ou ação penal, a partir do indiciamento ou recebimento da denúncia. Isso aqui para mim é uma contradição e uma aberração gigantesca. Por quê? Porque o indiciamento no inquérito policial não quer dizer nada. E eu, como advogado, eu conheço vários casos em que o indivíduo foi indiciado pelo delegado, mas o Ministério Público não ofereceu a denúncia. Então como é que fica nesse caso? Porque olha só, você cria um lapso temporal enorme aí. Porque entre o indiciamento e um eventual recebimento da denúncia, pode correr um prazo de prescrição, que dura anos. Porque o Ministério Público pode ofertar essa denúncia enquanto o crime não está prescrito. Então você cria aí um limbo para essa pessoa
ficar sem registro de arma de fogo durante muitos anos, até a prescrição do crime. Porque a qualquer momento pode haver denúncia. Se você já prevê uma suspensão no indiciamento, você já condenou essa pessoa a não ter mais armas. O indiciamento em inquérito policial não quer dizer que aquela pessoa é culpada. Isso vai ser apurado no processo específico. E eu conheço vários casos que a pessoa foi indiciada no inquérito e não foi denunciada. Então, é complexa essa matéria, tecnicamente é danoso esse dispositivo legal aí. Na hipótese de violência contra a mulher, a arma será imediatamente apreendida. O decreto suspende a aquisição de insumos para recarga de pessoa física até nova regulamentação, que pode sair em 60 dias, prorrogável por mais 60. E isso no decreto. Mas se precisar, eles prorrogam mais 60, mais 60, mais 60, mais 60. Suspende a aquisição também de acessórios, partes, componentes e maquinários de máquinas de recarga, miras óticas, holográficas, reflexivas e telescópicas. E aí vem, no último trecho do decreto, as revogações. Ele revoga então o decreto 9845 de 2019, que trata das aquisições e do sistema de governança do Sinarme, e revoga também, na integralidade, o decreto 9846 de 2019, que trata das aquisições e sistema de governança do Sigma. E revoga também parte do decreto 9847 de 2019. Essa revogação, essas duas revogações aqui, elas criam reflexos extensos, porque muitas coisas que estavam nesse decreto estão revogadas, né? Caracterização de alguns equipamentos com produto controlado ou não, enfim, uma série de questões ali que foram revogadas e que vão depender de nova regulamentação. E aí que mora o perigo, porque a maior parte dos nossos direitos estavam nesses dois decretos. E isso tudo vai ser objeto de uma nova regulamentação. Quem que vai fazer essa nova regulamentação? Esse grupo de trabalho maravilhoso aqui, ó. São esses caras aqui que vão editar os novos decretos que regulamentam a Lei 10.826 de 2003. Quem são eles? Ministério da Justiça e Segurança, o Flávio Dino, ministro Flávio Dino, ou quem ele indicar. Ministério da Defesa, até agora é o José Múcio, já estão dizendo que ele está quase renunciando. Ministério da Fazenda, dispensa comentários, né? O professor Haddad. Polícia Federal, aí vem Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que o presidente do CNJ é o mesmo presidente Supremo, hoje Rosa Weber. O Conselho Nacional do Ministério Público, cujo presidente é o Procurador-Geral, por enquanto o Augusto Aras. Conselho Nacional de Segurança Pública, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, né, e com membros do próprio Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento, enfim, e outros ministérios. E as ONGs, né, as ONGs, entidades sem fins lucrativos, que tratam do tema. E detalhe, que serão indicadas pelo Ministério da Justiça. Pelo Ministério da Justiça, né? Então, vocês podem imaginar que essa regulamentação vai vir pior que esse decreto, né? Vai vir pior que isso. Esse é o panorama desse decreto em linhas gerais. Pode passar. Em linhas gerais. Se vocês quiserem saber detalhes dessas inconstitucionalidades, dessas ilegalidades que esse decreto contém, eu não vou falar disso aqui, porque senão eu vou ficar 2 horas falando isso para vocês, como tem 1h57 esse vídeo que eu estou indicando.
Então nós não vamos perder esse tempo falando disso, mas eu indico aos senhores esse vídeo gravado há 6 dias atrás pelo Marcos Colom com o Fabrício Rebelo. Então aqui, pessoal, nós terminamos a análise do decreto. Obrigado por terem vindo aí mais uma vez, atendendo o nosso convite, e estamos juntos, seguimos juntos nessa caminhada. Tá? Boa noite a todos, uma boa semana.